Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Stefan Fantini. No vídeo de hoje daremos seguimento ao projeto 100 questões de direito constitucional e direito administrativo. Hoje veremos o gabarito e comentário das questões de número 57 a 63. Me siga lá no Instagram, @prof.stefan.fantini. Funciona assim, durante a semana eu posto as questões lá no Instagram e depois eu subo um vídeo aqui no meu canal do YouTube com o gabarito e comentário das questões, combinado? Além disso, já sabe, né? Se você já é inscrito aqui do canal, não esquece de deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e vamos juntos! Questão de número 57. Compete privativamente ao presidente da República autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Nossa questão de número 57 está errada. Vamos ver aqui o dispositivo constitucional que trata disso. Olha, o nosso artigo 49, inciso 16 da Constituição, ele fala o que, ó, é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar em terras indígenas a exploração e aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Portanto, não compete privativamente ao presidente da República, mas sim trata-se de uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Questão errada e bora para a próxima. Ato praticado por usurpador de função é considerado ato irregular. Nada disso. Questão de número 58 também está errada. Por que, Stefan? Porque o ato praticado por um usurpador de função pública é considerado um ato inexistente. Coloca aqui, ó, inexistente. Seria um ato praticado por um usurpador de função pública. Pensa, por exemplo, em um garoto lá de 10 anos de idade que ele chega na doceria e fala pro dono: olha, tá tudo muito sujo aqui, os doces que eu gosto estão com pó, então eu estou decretando a interdição do seu estabelecimento, a interdição da sua doceria. Pode isso? Não, não pode, né? Então, no caso, isso é um ato praticado por um usurpador de função. Essa competência é do pessoal lá da Anvisa, e não de um garoto de 10 anos. Então a gente se pergunta, esse ato praticado pelo garotinho de 10 anos é um ato irregular que precisa ser anulado? Porque se o ato ele é irregular, ele precisa ser anulado. Nesse caso, é um ato irregular que precisa ser anulado? Não, não é. No caso, o ato praticado pelo menino de 10 anos lá na doceria é um ato inexistente. Não há necessidade de anular esse ato. Por quê? Porque o ato ele nem existe. O ato é inexistente. O dono da doceria não precisa entrar lá no poder público e falar: pô, eu quero que esse ato seja anulado, porque esse ato aí ele é irregular, não sei o quê. Vão falar assim: você tá doido, né, meu amigo? Você tá doido de vir aqui pedir para anular esse ato. Esse é um ato inexistente. O ato ele nem existe. Então nem tem o que anular. É um ato inexistente. Fechou? Bora para a próxima. Questão 59. Considere que Ana, cidadã brasileira, casada com Vladimir, cidadão russo, ocupe posto diplomático na China quando Vitor, filho do casal, nascer. Nessa situação, Vitor será considerado brasileiro nato. Questãozinha de número 59 tá corretíssima, corretíssima. Vamos ver o que trata o dispositivo da Constituição. O artigo 12 da Constituição, inciso 1, ele diz o que, ó, são brasileiros natos. Aí lá na linha B, ele diz quem, ó, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles, ou o pai ou a mãe, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. No caso, ó, a Ana é cidadã brasileira e ocupa posto diplomático brasileiro na China. Então, ela está a serviço da República Federativa do Brasil. Portanto, Vitor é considerado sim brasileiro nato. Questão correta e bora para a próxima. Questão 60. No cômputo do limite remuneratório, chamado de teto constitucional, devem ser consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente público, incluídas as de caráter indenizatório. Nossa questãozinha de número 60, ela tá errada, erradíssima. Por quê? Porque a limitação do teto constitucional não alcança parcelas de caráter indenizatório. O que seria uma parcela de caráter indenizatório, Stefan? Seria, por exemplo, uma diária para uma viagem. O servidor vai viajar para outro estado para resolver um assunto de trabalho, um assunto lá do órgão em que ele trabalha. Ele recebe uma diária para essa viagem, para suprir ali os gastos que ele está tendo com aquela viagem. Então, é uma parcela de caráter indenizatório
indenizatório que não entra no teto constitucional. Onde é que tá isso, Stefan? Tá aqui, ó, no parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios que tratam no inciso 11 do caput deste artigo, esse inciso aqui trata exatamente do teto constitucional, parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Portanto, questão errada, tendo em vista que as parcelas de caráter indenizatório não serão computadas para efeito do teto constitucional. Bora para a próxima. Questão 61. Os direitos sociais estão inseridos na segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Questãozinha aí tá corretíssima, é isso mesmo. Olha esse esqueminha que legal que eu trouxe para vocês, ó. As dimensões ou gerações dos direitos fundamentais são divididas em direitos de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Os direitos de primeira geração têm como valor-fonte a liberdade, estão relacionados aos direitos civis e políticos. Os direitos de segunda geração, por sua vez, têm como valor-fonte a igualdade e estão relacionados aos direitos econômicos, sociais e culturais. Olha aqui, ó, então os direitos sociais estão inseridos na segunda geração ou dimensão. Correta. Vamos continuar vendo aqui, ó. Já os direitos de terceira geração têm como valor-fonte a fraternidade e a solidariedade, estão relacionados aos direitos difusos e coletivos. Os direitos de quarta geração, por sua vez, têm como valor-fonte, de acordo com Bonavides, a democracia, a informação e o pluralismo. Já para o Bobbio, eles têm como valor-fonte a engenharia genética. Estão relacionados, então, aos direitos relacionados à engenharia genética. Por fim, os direitos de quinta geração têm como valor-fonte a paz. Está relacionado ao direito à paz. Então, nossa questãozinha de número 61 está correta e bora para a próxima. Questão 62. Segundo a teoria dos motivos determinantes, o gestor público é obrigado a tomar a atitude descrita como impositiva na lei. Pessoal, nossa questão de número 62, ela tá errada. Por quê? Porque a adoção obrigatória de conduta prevista na lei, ela não decorre da teoria dos motivos determinantes. Isso aqui decorre do poder vinculado. A teoria dos motivos determinantes, por sua vez, ela prevê que a administração pública, ela se vincula aos motivos indicados como fundamento para a prática de determinado ato. Portanto, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, a administração pública, ela se vincula aos motivos que ela indicou como fundamento para a prática de determinado ato. Então, por exemplo, se para a prática do ato X a administração indicou o motivo Y e posteriormente provou-se que o motivo Y ele não existe ou ele não é verdadeiro, o ato X que havia sido praticado com aquele motivo Y, ele será um ato nulo, beleza? Então, questão errada, porque isso não se refere à teoria dos motivos determinantes. Mas isso é o que? É o poder vinculado. Bora para a próxima. Questão 63. A aplicabilidade das normas de eficácia limitada é direta, imediata e integral, mas o seu alcance pode ser reduzido. A nossa questão de número 63, ela tá errada. Por quê? A aplicabilidade direta, imediata e integral é uma característica das normas de eficácia plena. As normas constitucionais de eficácia limitada, elas apresentam eficácia indireta, imediata e reduzida. Vem ver esse esqueminha que eu preparei para vocês, ó. As normas de eficácia plena, elas são autoaplicáveis, não restringíveis e possuem aplicabilidade direta, imediata e integral. As normas de eficácia contida, por sua vez, são autoaplicáveis, restringíveis e possuem aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. Por fim, as normas de eficácia limitada, que é o que a nossa questão está tratando, elas são não autoaplicáveis e possuem aplicabilidade indireta, ou seja, elas dependem de uma norma regulamentadora para produzirem todos os seus efeitos, aplicabilidade mediata, ou seja, a promulgação do texto constitucional não é suficiente para que elas possam produzir todos os seus efeitos. E também reduzida, tendo em vista que elas possuem um grau de eficácia restrito quando da promulgação da Constituição Federal. Portanto, nossa questão de número 63 está errada. Com isso, vamos ficando por aqui, meus amigos. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho para você não perder nenhum vídeo. E além disso, me seguir lá no Instagram, @prof.stefan.fantini, para você ficar por dentro das próximas questões, combinado? Um grande abraço e nos vemos no próximo!